Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma live. A live dessa semana eu converso com a doutora Josana Aredes, que é pediatra e professora da UFES, daqui da Universidade Federal do Espírito Santo. E a gente vai conversar sobre um tema muito importante, muito pedido pelas mães aqui nesse início de ano, que é o seguinte: volta às aulas. Dá para evitar que seu filho fique doente? Será que dá, gente? A Josana vai responder isso pra gente. Eu vou colocar o título aqui para ficar fixo enquanto vocês vão entrando, tá? Enquanto a Josana entra também para poder adicioná-la aqui. Ó, o título já está fixo, então quem for entrando, né, consegue ver o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos dar um tempinho para o Instagram ir avisando que a gente começou a nossa live, que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva, vai dar para a gente tirar nossas dúvidas em relação a esse tema, que mesmo para quem não é mãe de primeira viagem, é importante, porque todo início de ano a tendência, né, é que os filhos fiquem doentes, peguem alguma virose, né? Então a gente vai ver se dá para evitar isso, se tem alguma maneira efetiva. Tô vendo que a Josana já está aqui. Vou adicioná-la. Enquanto isso, o Instagram vai avisando vocês, eu já vou adicioná-la para avisar para os seguidores dela também que a gente está aqui. Deixa eu adicionar. Oi, com você. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite de novo, gente, para todo mundo que está entrando. Como eu falei, hoje a gente vai conversar com a doutora Josana Aredes, que é pediatra e professora aqui da UFES. A gente vai falar sobre um tema muito importante, muito pedido aqui pelas mamães, principalmente no início de ano, que é se tem como evitar, né, que o filho fique doente. Então, a Josana vai explicar isso pra gente. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando, né, para ir avisando os nossos seguidores que a gente já começou a live. Vamos dando boa noite para todo mundo. Já fixei o título aqui, tá, Josana? Tá ótimo. Para quem não me conhece aqui, que acompanha lá, que acompanha o trabalho da Josana, eu sou Graziela Exposta, eu sou jornalista, eu sou mãe do Bernardo e do Henrique. E esse canal aqui é exatamente para a gente falar sobre os assuntos que vocês mais pedem, mais se interessam. Fala um pouquinho de você, então, enquanto isso, Josana. Então, eu sou Josana, eu sou pediatra, sou professora da UF de pediatria também e consultora do sono infantil também. E eu acho muito legal essa interação, né, com você que tem esse blog que é totalmente voltado para a parte da maternidade. E eu acho que é um conteúdo, um assunto extremamente relevante, que nessa época do ano o que eu recebo de mamãe mandando pergunta, falando, pelo amor de Deus, ó, entrou semana passada na escola e já tá com o nariz escorrendo. O que é que eu faço? É muito comum. Eu imagino o tanto de reclamação de dúvida que você recebe, porque, né, Sim. é tenso. Porque assim que eu postei, já uma pessoa já respondeu, ó, começou ontem a aula e hoje a gente já... Aí É a desse mãe também jeito. tava, né? Com o nariz escorrendo. Então, assim, a gente sabe que não é fácil. Mas para a gente começar realmente o nosso bate-papo, porque sabemos que é 1 hora e o tempo passa assim, né, gente? Um segundo. Voando, né? Quero avisar, para se vocês quiserem avisar para outras pessoas que vocês acham que vai se interessar pelo assunto, aqui embaixo, eu estou colocando a mão, olha que lindo, olha o meu cílio no dedo, maravilhosa. Aqui embaixo tem um aviãozinho assim, ó. E vocês já encaminham, vocês não precisam nem sair da live, vocês já encaminham para outras pessoas, que aí dá para vocês avisarem a outros amigos e amigas para virem assistir aqui o nosso bate-papo também. Bom, primeira Isso. pergunta é o seguinte: antes de eu perguntar se dá para evitar, eu queria que você falasse para a gente quais são as principais viroses que acometem as crianças, se tem a ver com a idade, se tem a ver com o período do ano, frio, calor, mas eu queria saber as principais de uma maneira geral. Sim, então, varia muito de acordo com a idade, com a sazonalidade, que a gente fala que é o período do ano, se é inverno, se é verão, primavera.
Cada uma tem seu período específico. Agora, na época de verão, geralmente é a febre da gastroenterite, né? Todo mundo pega gastroenterite por vários motivos. Às vezes, não está no período escolar, nem sempre, né? Mas como férias também é um período que fica aquele monte de criança aglomerada, brincando, então acaba que transmite muito gastroenterite também. Começou a época escolar, já começa, né, as viroses das escolas, vamos dizer assim, que entra também a parte de resfriado, a gripe, e quanto mais perto a gente vai chegando do inverno, mais intenso, mais frequente vai ficando essas outras viroses também. Então, nessa fase agora, a gente ainda vê um pouquinho da gastroenterite, vamos colocar que é uma fase de transição, né? Um pouquinho da gastroenterite e começando também as doenças respiratórias, porque cicla muito tempo, né? Então já fica bem mais intenso. Mas para o final Entendi. do ano, saindo do inverno, assim, já começa também doenças de pele, igual mão, pé, boca, que é muito comum e muito transmissível também. E depois volta para o verão. Mas, assim, sempre tem a sazonalidade e as idades. Claro que os pequenininhos, logo que entra, é muito mais fácil de pegar porque nunca teve o contato. A maioria das vezes a escola é a primeira vez, né, que vai ter o contato com essa doença e com esse vírus, né? Então, eles têm uma facilidade maior de pegar essas viroses. Já o maiorzinho, ele pode pegar também. Alguns variam de acordo com a idade também. Igual o mão, pé, boca, geralmente pega no maiorzinho. Só que a criança já vai criando uma certa imunidade, né? Então vai tendo uma chance um pouco menor de pegar. A mão, pé e boca pega no maiorzinho? Geralmente 2 anos, mais ou menos isso. Ah, tá. Maiorzinho pra Maiorzinho. gente não é o bebezinho de 6 meses. Tá. Não, tá. Não, é porque assim, eu já li que geralmente é até 5 anos, né? Sim, E de aí, 2 a 5 mais ou menos. ah, não, O beleza. Então eu falei assim, pediatra, não, 2 anos, já é grandinho, já é um rapazinho, não, uma tá, porque mocinha. nós vamos esclarecer o que que é esse maiorzinho, mas aí você está falando Aham. dos bebês que vão para creche com 4 ou 5 meses, né? 6, né? Isso, Então, isso geralmente, aí. essa faixa etária, A fase mão, pé e escolar boca. mesmo, que começa com 4, 5 anos, aí já é os maiorzinhos que a gente chama. Sim, 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 entendi. É, você falou aí, né, nas doenças da creche, eu tenho um nome que eu criei, que são as crechites. Porque, Exatamente. assim, muito it, é isso, it daquilo, it, é muita it. Mas, É. assim, falando um pouquinho dessas doenças que você citou, hoje mesmo uma mãe me relatou que a filha estava com vômito e diarreia. Então, Sim. assim, não sei se é uma gastroenterite. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, já entrando na parte da prevenção, se tem alguma Uhum. coisa para a gente fazer para prevenir essas viroses. E assim, aí você pode falar o que para cada uma, ou se tem alguma coisa Sim. geral, tá? Tá. Então, vamos falar da mais atual agora, que é a gastroenterite, né? Que está nesse processo de término da gastroenterite para começar as doenças respiratórias, igual eu falei. Gastroenterite é basicamente higiene. Lavar bem os alimentos, lavar as mãos. Se a criança tiver com a gastroenterite, evitar o contato do irmãozinho muito direto, ou evitar também de levar na escola, porque a gente sabe que, assim, na escola, como é que vai controlar um monte de criança? Colocar Não todo dá. mundo para lavar a mão antes de botar na boca, antes de brincar com o amiguinho, não tem como controlar, né? É muito difícil. Então, tem que ensinar a criança em casa, claro, para poder, assim que ela tiver toda a consciência, e conseguir fazer toda essa parte de higiene. E orientar a escola também para reforçar isso aí nas crianças, né? E na parte de doenças respiratórias, na verdade, Deixa assim, eu só, para deixa eu só, prevenir. Pode só falar. perguntar uma coisa que é uma Pode. dúvida assim minha, essa questão do ciclo da doença. Então, Sim. assim, por exemplo, a criança teve um diagnóstico de gastroenterite. Quantos dias Uhum. seria ideal ela ficar em casa para que ela não transmita isso para o coleguinha da escola? Porque, assim, isso. Aí você pode ir falando desse ciclo para cada uma, né, que você foi explicando. Porque, Sim. gente, cara, é uma coisa que eu sempre falo, assim, né, nos grupos de mães. Não adianta você mandar o seu para a escola, porque vai passar para outros, vai virar um ciclo sem fim a doença. Uhum. Então, assim, eu acho
muito importante, quando souber que está com uma coisa assim que é transmissível, pedir exatamente o laudo do pediatra. Tipo assim, já está liberado para ir para a escola Sim, que não vai passar mais nada para ninguém, né? Então, eu queria que você falasse isso. dos dias também, além da prevenção. Então, não tem assim um dia exato. Na verdade, existe um termo que a gente chama de período de incubação, que é o período que a pessoa pega a doença até começar a manifestar os sintomas. A maioria das pessoas já transmitem a doença nesse período de incubação antes dela ter qualquer sintoma. Então, a gente não consegue ter todo assim, vamos tirar somente no momento que está com a doença. E do mesmo jeito que, às vezes, já no curso final da doença, ela já não está transmitindo. Então, cada caso é um caso, sabe? Não tem como a gente Sim. generalizar isso. As viroses, né, no geral, duram em torno de 7, 14 dias, mais ou menos. Igual, por exemplo, gastroenterite, que a gente estava falando, né? Ela pode vir a durar todo esse tempo, mas geralmente as mães falam: meu Deus, mas estão com 10 dias de diarreia, não é viral. Não é viral, a maioria das vezes é viral. Então, assim, e tem vírus também que podem causar sangue nas fezes, pode causar uma disenteria, que a gente chama, né? Que é essa diarreia mais grave, e ainda assim ser viral. E pode durar esse tempo todo. Então, assim, a transmissão, por exemplo, da gastroenterite, geralmente até o término dos sintomas, porque é justamente com a contaminação das fezes. Então, enquanto está tendo a diarreia, ela vai ter a transmissão. Já da gripe, por exemplo, nem sempre, porque a gripe tem sintomas residuais, igual a tosse. Fica residual aí há um tempo, entendeu? E não necessariamente vai ter a transmissão por conta dessa tosse. Nem sempre o vírus vai estar lá, pode ser residual. Entendeu? Estou vendo aqui a Lula, a pediatra lá de São Paulo, perguntando se eu já estou tendo caso de mão pé boca, que ainda não. Eu tive mais no final do ano, graças a Deus, por enquanto está Ah, dando não chegou ainda não. um intervalo, mas por enquanto não. Aí vai depender, a prevenção da gastroenterite, igual eu Da falei, então, lavar as mãos, né? Sim. Fazer toda a parte de higiene. Já da parte de doenças respiratórias, eu oriento desde que nasceu, já começa a lavar o nariz da criança. Todo mundo fica às vezes com medo, com receio, mas tem que lavar o nariz, porque é a Ó, melhor eu maneira. tenho um tutorial importante, muito bacana aqui no meu feed, depois vocês podem procurar, porque meus filhos lavam sozinhos o nariz Olha que e, gracinha. porque já faz desde pequeno, né? Então é muito Isso, tranquilo para eles. Eu costumo brincar, Josana, aqui em casa, que assim, é hábito de higiene. É assim, igual exatamente. escovar dente, eles têm uma questão, né, uma propensão à alergia respiratória, rinite, então Aham. lava esse nariz. Claro, quando está em crise, aí lava muito mais, mas lavar já é um hábito. Depois, se vocês quiserem, eu puxo para o Stories para vocês verem que gracinha eles lavando o nariz. É muito legal que as mães falam: ai meu Deus, mas eu vou sufocar, mas ele não vai, não está acostumado. Mas é desse jeito. Quanto mais a gente lava, mais rápido eles vão acostumando e eles vão fazendo sozinhos. E é muito bonitinho, né? A gente vê as criancinhas. Eu tenho pacientes de 3 aninhos, 2 aninhos que pegam e fazem sozinhos. E é a principal medida para poder prevenir as doenças respiratórias. Durante um Uhum. período de verão, por exemplo, que é menos incidente, né? A gente pede para lavar mais ou menos 1, 2 vezes por dia. Mas começou a escorrer nariz, é lavar sempre que precisar. Não tem limite, não. Então, lavar sempre. Soro fisiológico nunca vai fazer mal. Então, é só lavar, lavar, lavar e lavar o nariz. Basicamente Então, assim, a isso. gente está falando aqui, gente, para quem está entrando agora, das possíveis maneiras de prevenção e do tempo que dura as viroses. Então, a Josana já falou da gastroenterite, né? Explicou sobre o Uhum, tempo, sobre a maneira de prevenção, que é a questão basicamente da higiene. Está falando da gripe, né? E tem uhum. como prevenir a gripe? Além de lavar o nariz, por exemplo. Então, o vírus, ele está no ar, né? A gente consegue pegar ele no ar, estando próximo de alguém que está ali com o vírus da gripe. E é só lavando o nariz, lavando a mão, com contato, se não colocando a mão suja na boca, em vias respiratórias, mucosas, igual o olho também. A prevenção dos vírus, no geral, é basicamente a parte da higiene. Não tem muita coisa para fugir. Claro que alguns vai pegar por alimento contaminado, né? Outros o contato pele a pele. Mas se você manter
essa higiene, essa questão toda, né, no geral, assim, de higiene, vai dar uma boa ajudada na prevenção. Eu sempre oriento também, chegou em casa, é muito comum as crianças dormirem na volta da escola, né? Mas é super interessante chegar em casa e dar um banhozinho na criança, porque se tem uma criancinha, né, um coleguinha que está ali com uma virose, vai estar ali no contato com essa outra, com seu filho, né? Então tem que chegar em casa, dar um bom banho, lava o nariz e bota para comer e dormir. Entendi. E além da gastrite e da gripe, o que mais? Olha, mão pé boca, igual eu falei. Aí mão pé boca é mais pro final do ano, né? Que a gente vê. A gente vê muito impetigo também, que é doença de pele, que dá umas crostinhas de machucado, que é super transmissível. Eles têm um coleguinha na creche que tá com impetigo. E mão pé boca também é muito transmissível. Então, sempre ter cuidado essa parte da higiene, fazer a parte de antisepsia. E isso aí já não é viral. Isso aí já é bacteriano. Então, a gente tem que levar no pediatra, porque dependendo da extensão do impetigo, no caso, né, a gente tem que fazer o antibiótico também para a criança. E lembrando, assim, que sempre que a gente cria esse ciclo de dar antibiótico para a criança, é muito comum a imunidade cair, que vira um ciclozinho vicioso, né? Uhum. Não, é o que a gente mais vê assim, nossa, mas acabou de tomar antibiótico, agora tá doente de novo. Eu sempre falo Exatamente. assim, eu falo, gente, ó, eu sei que não é fácil, assim, né? Eu, como mãe, eu posso falar super, mas graças a Deus a gente tem tempo aqui que, né, não toma antibiótico, mas toda vez eu tentava segurar o máximo que eu podia em casa, exatamente para fortalecer a criança, para não Isso. chegar, às vezes estava com uma infecção, né, bacteriana e Aham. estava tomando antibiótico. Aí Isso. vai e pega o vírus, porque, né, a imunidade Exatamente. está baixa e aí pronto, gente, aí vai ficando doente sem fim. E é muito comum a gente ver também, tá no meio do ciclo do antibiótico, no finalzinho já, e começa a febre de novo. Aí vai no pronto-socorro, né? Aí tá sarando, já tava sem febre. Por que que começou de novo? Muito comum a gente triar, às vezes, né? Fazer exame e tudo, e vem totalmente viral o hemograma. É muito comum isso acontecer. Então a gente vê É. isso aí se repetir. Verdade. Então, aí uma dúvida muito frequente, assim, que eu sei que as pessoas têm, é sobre a diferença da gripe para o resfriado, né? Que Sim, às vezes você está gripado, está resfriado, porque os sintomas são similares, mas a gente sabe da sim. questão do tempo, enfim. Queria que você Aham. explicasse bem A qual que diferença, é a né? diferença. Começa pelo tipo de vírus. Vírus a gente tem milhões, né? Geralmente o mais comum que causa o resfriado é o rinovírus. É um vírus muito mais leve e por isso ele dá muito menos sintomas sistêmicos que a gente fala. Vou explicar melhor sobre isso. Só falando do vírus da gripe primeiro, que é o influenza, que é esse que a gente toma vacina, inclusive, entendeu? Então, isso aí pode, o tipo do vírus já pode trazer a gravidade da doença. O rinovírus do resfriado geralmente vai trazer sintomas muito mais leves. Vai ter nariz escorrendo, pode ter febre, mas é aquele nariz que só escorre só aquela aguinha clarinha. A febre é uma febrezinha Coriza, né? baixa, só a coriza, isso aí. Vai ter a febrezinha mais baixa, pode até durar os 3 dias que a gente sempre fala para poder observar, mas depois disso tende a passar. A criança, no momento da febre, ela vai ficar prostrada, vai ficar mais moadinha. Passou a febre, ela vai tá pintando o set dentro de casa, vai ficar super bem, comendo bem, sem mais nada. Já a gripe é uma doencinha que deixa a criança muito mais prostrada, mais de cama, o nariz já fica mais persistente, uma tosse muito mais persistente. O resfriado também pode dar tosse, mas a da gripe é muito mais frequente. É muito mais dor no corpo, a febre é muito mais alta, a garganta pode doer, entendeu? O ouvidinho pode doer. Então, são sintomas muito similares, porém, a gripe é muito mais intenso e às vezes até mais persistente. Claro que tem as gripes que são mais graves, né? Que são essas cepas que a gente toma vacina todo ano, né? Os grupos de risco. E essas aí têm sintomas mais graves ainda, como desconforto respiratório, né? Falta de ar, essas coisas assim. Eu sempre falo aqui com as mães, falo com as minhas amigas, é uma fala recorrente minha, que, gente, a gente precisa saber examinar e avaliar os nossos filhos.
A gente não precisa ser médico para isso. A gente precisa saber reconhecer os sintomas e a gravidade daquilo, até para avaliar se precisa ou não ir a um médico, a um pronto-socorro. Isso daí, isso que você falou da diferença do resfriado para gripe, é batata. Cara, o menino tá com febre. Beleza, tá lá prostradinho, amuadinho. Você deu o remédio, aquela criança parece que não tem nada. Cara, espera que o negócio vai passar sozinho, né? Vai passar, Vai, né, hidratando, alimentando da melhor maneira possível, descansar quando tiver que descansar, dar o antitérmico, né, se a febre subir muito. É importante também, Josana, até falar a questão, falei de febre, lembrei, que muita gente, assim, ameaçou e já tá dando remédio para febre, não espera nem o organismo reagir sozinho, cara. Exatamente. Vamos entender, então, o que é febre, o que é febre baixa, o que é febril, o que é febre alta, o que é Ótimo correr assunto. pro hospital, né? Então, geralmente, febre acima de 37, febril, desculpa, acima de 37 até 37,8. Deu 37,8, a gente considera o iniciozinho de uma febre. Até 38, 38,5, febre baixa, até 39, 39,5, moderada, e acima disso, febre alta, de fato. E a gente vê, igual você falou, muita gente dando remédio com 37,1, 37,2. Não pode fazer isso, porque a febre ela vem como um mecanismo de defesa do corpo. Então, se a gente está com febre, é porque alguma coisa está vindo de diferente. E o corpo reage aumentando a temperatura para poder combater aquilo ali que está acontecendo. Então, se você já dá o remédio, você não deixa o próprio corpo combater aquilo ali. Então, você tem que deixar a febre até febril, né? Até os 37,7, medicar só acima de 37,8, porque às vezes fica até mais rápido, o sintoma passa até mais rápido, porque o próprio corpo combateu, do que dar o remédio, às vezes o corpo não combate e essa virose ou bactéria, que seja, prolonga um pouco mais e a gente tem que intervir melhor depois, entendeu? Então, tem que esperar, é o tempo da febre, tem que observar por 3 dias, que é o tempo que o corpo demora para poder combater. É muito comum também a gente ver a febre com um dia, vai no pronto-socorro, chega no pronto-socorro quer exame. Não adianta, porque o corpo está começando a responder. Não é de um dia para o outro que as células do corpo mudam, né? Então a gente tem que esperar esse tempo de 3 dias para poder responder ao que o corpo está fazendo, né? Está reagindo a alguma coisa, para poder mostrar em exame, para a gente poder achar alguma alteração no exame físico. Antes disso, não adianta, só se for um caso bem extremo. Claro que existem exceções, né? Mas, no geral, são 3 dias que o corpo demora para responder. Então, mamães, ó, respira, tá? Acalma esse coração. Vamos dar remédio de febre só realmente, né, a partir de 37,8. Deixa o corpinho dessa criança reagir sozinho, é importante. A Josana falou, ele tá ali, ó, tá tudo se manifestando para combater aquilo, de repente, que vai sair sozinho, você não vai precisar medicar seu filho. Então, assim, né, deixa o corpo agir, não vamos ter essa ansiedade. E outra, ir no pronto-socorro correndo desesperada. Aí, claro, gente, pronto-socorro não tem como adivinhar, sabe? Eles fazem exame, e às vezes é uma coisa invasiva que não tem necessidade, mas eles precisam fazer. E aí vai fazer e ainda não vai dar nada. Aí vocês vão ouvir do médico que é uma virose, aí vocês vão voltar tudo nervosos para casa e falar assim, é sempre uma virose. É sempre uma virose. É uma virose. Porque é uma virose. Então, assim, é uma virose. Você não precisa sair correndo, desesperada para casa. Então, vamos empoderar para isso também. Para saber lidar com essas situações que os filhos passam, a gente vai passar sempre, o resto da vida. Então, acalma aí. O pessoal às vezes fala assim, você é doido, não leva no médico. Eu falei, gente, eu levo no médico quando precisa. Eu sei quando meus filhos precisam de um médico. Isso. Eu analiso, eu sei o que eles estão passando, que eu preciso de um médico, eu sei que vai precisar de antibiótico, não tem o que fazer. Sabe? Então, aí eu vou levar nesse momento. E é Fora muito isso, eu vou cuidar. comum também a gente ver, mediquei para febre, tá lá, 38,5, aí deu 20 minutos, não melhorou, aí já vai no pronto-socorro. Aí chega lá, eles sempre falam assim, ai meu Deus, mas em casa tava com febre, agora já melhorou. Mas é porque tem que esperar o tempo de ação do remédio, né? Que é no mínimo meia hora para poder começar a fazer o efeito.
Então, chega lá, a gente mexe a temperatura, passou, examina, tá tudo normal, vai para casa, porque provavelmente é uma virose. Pois é. É E muito aí, comum. isso daí do tempo do medicamento, até isso a gente precisa aprender a analisar no filho, o tipo, como cada medicamento reage. Isso, Por exemplo, exatamente. aqui em casa, vou falar o nome de remédio, não tem problema não. Mas, por exemplo, ibuprofeno para febre. É no mínimo 1 hora para começar a baixar. Isso nos meus filhos. Eu sei que tem Aham. casos que é assim, a pessoa Cada um dá a faz. batata, já passa. Aqui em casa, se eu vejo assim, acordou de madrugada com uma febre muito alta, que eu preciso, não, vamos baixar isso logo. Tem que ser de pirona. É o que funciona aqui em casa. Então, a gente até isso vai aprendendo com o tempo. Mas aí, Isso já que eu aí. falei de dois medicamentos, eu quero fazer uma outra pergunta que é muito comum. A cada quanto tempo eu posso dar medicamento de febre para criança? Porque, é 3 em 3 horas, é 4 em 4 horas. Assim, eu em casa, com segurança. E como é que funciona essa coisa do rodízio de medicamento? Eu dei um agora, eu posso dar outro depois. É isso mesmo ou não faz diferença? Isso daí é Não, uma dúvida faz. muito comum. Muito comum, né? Geralmente a gente sempre orienta, eu sempre pergunto para as mães qual o remédio que funciona melhor com o seu filho. Porque, igual você falou, cada caso é um caso. Tem criança que de pirona não faz nem cosquinha, por exemplo, abaixa quase nada a febre. Outras, ibuprofeno abaixa muito bem. Eu deixo o ibuprofeno sempre como segunda escolha, por ser um anti-inflamatório também, entendeu? E uso muito frequente. Geralmente pode dar, claro que é um uso muito frequente mesmo, problema renal, quando a gente usa sem discriminação. Então, eu gosto sempre de escolher ou dipirona ou paracetamol, falando de nomes no geral, né, dos mais usados, na verdade. Sim. E eles são de 6 em 6 horas, geralmente. Se a febre não abaixou ou abaixou e retornou em até 3 horas do uso do medicamento, aí você pode intercalar. O erro mais comum que eu vejo diante disso foi o quê? A mãe vai lá e dá de 6 em 6 horas cada um. Por exemplo, deu 6 horas, fez dipirona, daqui 6 horas um paracetamol, daqui 6 horas um ibuprofeno. Não é assim. Escolhe um e usa de 6 em 6 horas. Se nesse intervalo do medicamento a febre voltou ou a febre não abaixou totalmente, o intervalo é de 3 horas para intercalar. No máximo, máximo. Antes disso, eu sempre oriento dar banho. Um banho não é muito gelado, uma temperatura ambiente ou uma compressa fria. Não é para colocar álcool também, porque o álcool pode queimar a pele. E ir aguentando com esse banho, com a compressa, até dar pelo menos 3 horas de intervalo para poder intercalar. Tá, então assim, eu posso com 3 horas intercalar. E com Isso. 4 horas eu posso repetir ou é melhor ainda intercalar? O mesmo, você fala? O mesmo, é melhor repetir só com 6 horas? É melhor, depende da ação de cada um. Eu gosto de intercalar, porque eu consigo pegar um intervalo de mais segurança ali entre um e outro. Justamente porque por conta dos efeitos colaterais de cada um, entendeu? Então, Tá. às vezes, dipirona tem um, paracetamol tem outro. É uma conduta particular, não tem uma regra para isso, Sim. não. Eu prefiro intercalar. Não, é só para a gente entender mesmo, porque via de regra a gente fala, a gente ouve falar muito do intercalar com 4 horas. Mas, né, Uhum. como você está falando, se essa febre não abaixou totalmente ou voltou com 3 horas, né, Não, já no dá máximo para 3. colocar Pode um intercalar outro. com 4 também, com 5 tudo bem. Agora, Sim, no é. mínimo 3 de intervalo. No mínimo 3 horas. E Isso, antes com 2 disso, horas já não gente, é pode. banho, Isso aí. compressa, ou se o negócio estiver muito alto, aí tem que ir para o pronto-socorro, né, Josana? Isso, Porque aí se deu ficar um muito tempo remédio, daí também. 1 hora já está com 40 graus de febre, né? Tem alguma Isso, coisa aí se ficar grave aí, né? persistente, se não estiver melhorando com medicação, né? Aí você vê que tem algum sinal de alarme, por exemplo, no caso de uma gripe, vamos supor. Aí a criança está lá muito prostrada, com desconforto para respirar. Ou no caso de uma gastroenterite, tá muito hipoativa, meio desidratada. Aí tem que levar para pronto-socorro, com certeza. Uhum. Tá. Então, vamos falar. Teve uma pergunta aqui para cima, que eu anotei, mas antes, a gente já falou de duas coisas que eu quero perguntar, mas vamos por parte. Vamos falar um pouquinho de vacina. Você falou da Tá. importância aí da vacina contra a gripe. Eu queria que você falasse de uma forma geral da importância dessas vacinas,
como prevenção das doenças. A gente sabe que tem um movimento aí importante e inconsequente do não vacinar os filhos, etc. Eu queria que Sim. você falasse um pouquinho sobre a importância da vacina como prevenção das doenças. Tá. A vacina, então, ela, na verdade, é um meio que todo mundo tem acesso, né? Então, é lamentável o que aconteceu e o retorno do sarampo, por exemplo, que já estava erradicado no Brasil e agora a gente precisando de fazer dose de reforço para poder tentar erradicar novamente. Enfim, é essencial, tem que vacinar, tem que vacinar. Não tem nenhum estudo, não tem nenhuma comprovação falando que causa outros tipos de condições, por exemplo, o autismo. Então, tem que vacinar. Muitas mães estão deixando de levar seus filhos por conta desses boatos. E isso está fazendo com que retorne nessas doenças no Brasil que já não existiam mais. E eu falo que isso não é uma escolha pessoal, na verdade, né? Isso é uma escolha coletiva. Então, alguns lugares já estão obrigando, já tem lei Exatamente. fazendo a obrigação, porque não é sobre você sozinho. Se você pega a doença, você vai transmitir para terceiros. Então, não pode ficar sem vacinar por conta do próximo. Se você não quer, é uma opinião sua, mas a gente tem que pensar nos outros. E é um método muito eficaz que a gente tem. E o Brasil ele tem um calendário vacinal muito, muito completo. Claro que no particular ainda tem umas doses a mais, né, de alguns tipos de vacina que a gente não tem no SUS, mas as do SUS são muito completas. Consegue prevenir a maioria das doenças, principalmente nas formas mais graves delas. Então, tem que vacinar, por exemplo, que eu falei do vírus que causa diarreia com sangue, que é o rotavírus, que é o principal agente, né, viral que vai causar. E tem a vacina contra o rotavírus, contra alguns sorotipos que são os mais graves. Então, tem que fazer a vacina. A de gripe todo ano é renovada, por isso que a gente tem que vacinar todo ano. Cada ano que passa, eles estudam as cepas que vão estar mais prevalentes para poder fazer as vacinas dessas cepas do ano específico, né? Então, é um método gratuito e muito eficaz para prevenir, pelo menos, as formas graves de muitas doenças. Ó, você falou que tem que vacinar todo ano contra o quê? Influenza, nos grupos de risco, né? Que é Tá, gripe. é porque está falhando um pouco a sua transmissão. Pessoal, quem está assistindo aí fala se está falhando só a dela ou a minha também, mas para mim está dando uma falhada aqui. É porque eu não entendi o que, que tem que vacinar todo ano. Assim, eu sei da gripe, mas rotavírus também? Isso. Não, não, não. Foi a gripe que eu falei. Rotavírus, não. Rotavírus Ah, é só na tá. fase de bebezinho. Do bebê, 2, tá. 4 meses. Isso, isso. A gripe, porque todo ano que passa são cepas diferentes do vírus, entendeu? Então, todo ano são estudados os vírus para poder fazer a vacina. Então, todo ano é diferente, por isso todo ano que tem que vacinar. Uhum, entendi. Então, assim, aí além das vacinas, teve uma mãe que perguntou aqui sobre a questão de dar vitamina C como forma de, de melhorar a imunidade, né? Cadê? Deixa eu falar. Ela falou, acho, suco de laranja, suco de acerola, vitamina Sim. C, tipo, laranja, suco de acerola, ajuda a fortalecer a imunidade. Aí eu queria ver, a minha pergunta é a seguinte, tem alguma medida real que a gente possa fazer para melhorar a imunidade dos nossos filhos? Porque a gente vê que tem alguns medicamentos que falam que existe para, Uhum. né, para a gente dar para criança até certa idade, que vai melhorar a imunidade. Eu queria saber a realidade. Tem algo que dá para fazer? Alimentação saudável. Assim, todos esses medicamentos, eles trabalham em torno de procurar algum lugarzinho que ajude na imunidade, mas não são 100% eficazes. Eu sempre gosto de fazer a comparação o seguinte: se você está com febre, por exemplo, e você dá a dipirona, você vai ajudar um pouco na febre. Tem crianças que um pouco mais, tem crianças que um pouco menos, certo? Porém, se você está com a imunidade baixa e vai dar esse remédio, vai subir a imunidade, vai resolver o seu problema? Não, não é assim. Então, a gente tem que buscar maneiras para poder melhorar essa imunidade como forma contínua. Não tem um remedinho milagroso que vai fazer um efeito para o resto da vida. E a única forma contínua que a gente sabe que vai ser eficaz
é alimentação saudável. Porque esses remédios, essas vitaminas, elas vão ter componentes que a gente encontra na alimentação também, né? Magnésio, zinco, que cada vez é mais estudado, alguns imunomoduladores que a gente fala, mas nenhum é 100% comprovado que vai resolver a imunidade. Então, sempre alimentação saudável e bons hábitos de vida. Muito líquido, né? Água. Cumprir direitinho aquela questão dos 1000 dias da alimentação saudável até os 2 anos de vida. Isso aí faz muita diferença na vida da criança. Então, tem que ter esses hábitos saudáveis para poder ter uma melhora da imunidade. Tanto que, igual a gente falou da criança que usa muito antibiótico, que a imunidade cai, geralmente é porque quando tá dando para ouvir direitinho, a Tá, conexão tá tá ruim. falhando, tá falhando super. Eu não sei, ninguém comentou nada, não sei se é só para mim, mas assim, Tá fa- você tá vendo a minha imagem normalmente? Tô com um pouquinho de. Tá só um pouquinho embaçado, mas dá para ver bastante. É, não, porque a sua tá Tá bem bem? embaçada, assim. Aí eu não sei, a internet aí tá legal? Deixa eu ver a minha Ah, aqui, como é a que minha tá tá. normal. É, a minha também. Mas vamos tentar, assim, falando devagar, para as Tá. pessoas conseguirem, né, entender melhor. Aí você estava concluindo em relação à imunidade, aí o que que você falou? Aí eu disse que a melhor maneira é com a alimentação, com a parte Uhum. alimentar, porque é uma maneira contínua, né? Que a gente tem que ter continuamente. Não adianta a gente dar um remédio com um suplemento vitamínico uma vez ou outra, sendo que a gente não vai dar isso o tempo todo para a criança, né? Então tem que ter uma boa alimentação. E eu estava falando também daquela hora que a gente disse sobre antibiótico, que pode diminuir a imunidade, e tentando justificar o porquê. Geralmente, quando a gente toma um antibiótico, acontece um fator que a gente chama de disbiose, que mata os bichinhos do bem, vamos colocar assim, que estão ali no intestino, né? A flora intestinal. E isso pode levar a uma piora da questão da imunidade, porque os bichinhos do bem são protetores para a gente. Então, cada vez mais também a gente tem visto a parte de probiótico para poder ajudar a melhorar nessa parte da imunidade. E claro que sempre se atentar, aquela criança que fica muito doente, muito frequente e usa antibióticos direto, tem que ter uma investigação. Porque não é o Uhum. comum, né? A gente vê o uso direto. É muito importante que essa criança tenha um pediatra de rotina, porque quando vai no pronto-socorro, é um momento pontual que está vendo, né? Então, às vezes a gente faz antibiótico pecando pelo excesso, porque eu não vou ter o contato dessa mãe depois, né? É. Então, a gente acaba pecando pelo excesso. Então, é muito importante ter o pediatra de rotina para poder fazer essa investigação, essa avaliação da criança que passa muito mal. Se de fato é Aqui, um problema de imunidade ou não, ou se é só mesmo essa sim. desbiose ou alimentação, né? Aqui em casa todas a época de antibiótico era sempre com probiótico junto para ajudar. Então, mamãe, só resumindo aqui o que a Josana falou, a alimentação é importante desde sempre para tudo, principalmente para essa melhora da imunidade. Não vai adiantar essa criança que não come bem, quando ela ficar doente, você dá litros de suco de acerola para ela. Não vai Exatamente. funcionar, entendeu? Não vai dar Ajuda certo. a longo prazo o uso, mas naquele momento pontual não vai ser um milagre. E assim, ainda falando sobre imunidade, tem uma idade que essa imunidade melhora, que essas crianças param de ficar mais doentinhas, de pegarem mais essas viroses. Uhum. Quando que é isso para o povo que está aqui assistindo já ficar assim, na expectativa dessa idade Tá chegar? chegando, né? Tá chegando. Isso vai variar muito também da idade que entra na escola. Porque quanto mais cedo a criança entra, mais rápido ela vai ter contato, né, com os micro-organismos diferentes. Então, aquela criança que entra com 6 meses, vamos colocar, que vai para a creche, ela já vai ter o contato desde os 6 meses. Então, provavelmente vai dar aí um aninho e pouco, ela já vai ter muito contato, junto com as vacinas, que já são, a maioria já são dadas até 1 ano e meio, mais ou menos. Então, já vai ter uma boa cobertura. Mas aquela criança que entra com 4 anos, ela vai ter contato com vários micro-organismos aos 4 anos.
Então vai ter tudo de novo. Geralmente um ano depois. O primeiro ano é o mais complicado. Um ano Sim. depois, com um calendário vacinal em dia, tudo direitinho, e já com o contato com outras crianças, né? Aí já ajuda. E entra também o fator daquela criança que tem irmãozinhos em casa. Às vezes o irmão traz os bichinhos da escola para casa, Sim. né? Isso é Uhum. ruim por um lado, mas por outro lado é muito bom, porque acaba que ajuda a já tendo essa contaminação, né? Não deixa de ser e cria imunidade contra aquele micro-organismo específico. Eu sempre brinco assim, que o meu mais velho foi ficar doente, né? Quando entrou na creche. O mais Aham, novo não, gente, porque o mais velho trazia para casa. Então, é isso assim, aí. não tem o que fazer, mas faz parte, tá, gente? E não é nada grave, a gente vai passar, independente da idade, como a Josana tá falando. Ah, vou esperar meu filho ter 18 anos para pôr na creche, entendeu? Ele vai ficar doente. Não, vai É ficar do o mesmo momento jeito. que ele tiver os contatos iniciais. Eu vi uma mãe falando aqui, meu filho não vai para creche, mas pegou a virose do amiguinho que vai. Não precisa ser na creche, pode ser do primo, do vizinho, do amiguinho, do Isso aí. coleguinha da pracinha. Ele vai pegar né, e faz parte. É Tem uma pergunta inevitável, aqui, né? ó, Hum. inevitável. Uma pergunta aqui, doutora. Opa, peraí. Doutora, meu filho entrou para a creche agora. Ai, gente, as perguntas são aqui. Essa semana tem muito tempo que ele não fica gripado. Foi começar na creche, já começou com coriza, hoje está tossindo e dando febre. Aí, é o que eu falei, né? Em relação a uma virose, provavelmente. Claro que a gente tem que ficar de olho. Febre, observar 3 dias, já lavar nariz, lavar bastante o nariz. Quanto mais lavar, mais a gente vai conseguir diminuir esse ciclo do vírus. E dar o remedinho de febre e observar sinais de desconforto respiratório, né? Algum outro sinal de alarme de gravidade para a gente poder levar, né, no médico, se caso precise. Uhum. Mas aí, só fechando aquela questão da idade, você falou Uhum. assim, que quando depende de quando vai entrar, quando a criança entra na creche. Se ela entra com 6 meses, por volta de 1 ano e meio, ela já está melhor. Mas, Uhum. assim, tem alguma idade, assim, que independe do momento da criança ter entrado na creche ou Hum, não? Não, não, geralmente não. Não. Depende do contato prévio dela com os Tá. micro-organismos. Se for aquela criança criada dentro de uma bolha, assim, que não tem contato com nada, que fica o tempo todo só em casa, aquela o tempo Uhum. todo não pode encostar a mão em nada, sabe? Não tem a vitamina S que a gente fala. Ela Uhum. pode entrar com 10 anos na escola, que vai ter o contato e vai se Uhum. contaminar. Entendeu? O que vai prevenir mais é o Vitamina das S, vacinas, mas os gente. outros não. Se alguém não sabe, vitamina S é a Vitamina sujeira, S de tá? sujeira, isso. Gente, é da sujeira. É. Beleza. Vamos mudar um pouquinho de assunto, assim, não falando exatamente de doença, mas, assim, um problema que na escola é muito frequente e já rolou lá no meu grupo de mães da turma de um filho, que são os danados dos piolhos. Eu tava brincando, falando com a Josana, falei até no Stories ontem que eu fui muito piolenta, gente. Eu, assim, tenho o tal do sangue doce, porque esse meu irmão não pegava, gente. Eu pegava piolho, era uma loucura. Cabelo gigante, era uma coisa. É, Aí a eu queria mulher, que a Josana né? falasse assim, porque um pouco sim da transmissão, mas um pouco dos cuidados, da prevenção. O que a Uhum. gente faz para não pegar, ou o que a gente faz depois que pegou? Fala um pouquinho sobre esse danado aí. Então, o piolho é um trauma, né, para todo mundo. Quem pegou sabe que é muito difícil de você tratar esse ciclo, porque é muito fácil de transmitir, que a gente falou, na escola a gente não consegue ter o controle das crianças. Uma abraça a outra, uma fica do lado da outra, dorme junto. Então, se uma tem na Uhum, escola, a primeira coisa, notifica a escola e tira essa criança. Deixa até terminar, né, essa parte do piolho nela. E uma vez que tem, a gente tem que tratar. Existem medicamentos, comprimidos, remédios de fato para a gente dar para a criança e também tratamentos tópicos, shampoo, né? Só que tudo isso mata mais o piolho. A gente tem que focar na lêndia, porque a lêndia é o ovinho do piolho, não é a fêmea do piolho. Um monte de gente pensa que é a fêmea, é o ovinho do piolho.
E essa lêndia nem sempre é morta com esses medicamentos. Então, além de dar o medicamento, tem que fazer a catação, que a gente fala, né? Pente fino e a própria mãe com a mão mesmo, abrindo o cabelo para poder tirar. Porque a lêndia que vai ser mais transmissível. O piolho, ele passa de uma cabeça para outra. Mas a lêndia que brota os ovinhos, né? Para poder ter o piolho. E uma pergunta que é muito comum, que teve uma vez que eu até perguntei em um grupo de pediatra, eu falei, gente, eu nunca vi isso, e direto vem mãe me perguntando, será que aconteceu alguma atualização? Eu não estou sabendo, que é sobre prevenção, tomar remédio para prevenir piolho. Isso não existe. Muita gente dando remédio forte, inclusive, para poder prevenir que pegue piolho. Isso não procede, não é isso que tem que fazer. É Você tratar pode se ter certeza que aparecer. isso já rolou também, tá? Com Não, eu certeza. dou remédio para ela não pegar. Eu fico desesperada. Eu falo, meu Não, Deus do gente, não céu, sei de mas onde que tá. veio essa versão de prevenir piolho com remédio. Enfim, não tem, não façam isso, porque é a mesma coisa de você dar um remédio hoje para prevenir uma febre que você pode dar amanhã. Não faz sentido. E lembrar que o remédio ele tem tempo de ação. Uma hora ele vai parar de funcionar. Uhum. Então você vai ter que tomar remédio todo dia. Não faz sentido nenhum. Então tem que tomar cuidados com higiene também, lavar sempre o cabelo, olhar sempre, porque se você pega na fase inicial, é mais fácil você matar uma, duas lêndias do que tirar um monte, né? E se você descobriu que seu filho está com piolho, notifica a escola e tira para poder tentar quebrar esse ciclo, né, do piolho naquela salinha de aula. E aí, assim, vamos falar desse ciclo aí. Porque, assim, igual nos shampoos, que foi o que eu Uhum. dei, que aqui em casa eles pegaram o ano passado, em janeiro, nas férias. Então, Aí. foi antes da Aham. escola, né? Receberam uma visita abençoada aqui em casa. Mas, enfim. E aí, eu passei, aí falava, assim, para repetir o shampoo depois, não sei se eram 7 dias ou Geralmente 3 uma dias, não semana. lembro. Depende também, mas geralmente de Ah, eu 5, repeti 7 antes. dias. Eu repeti antes, porque, Porque é assim, eu muito falei, não quero esse forte negócio. também. Não é bom usar Não, todos pois os é, eu dias. deixei dar uns dias, 3 ou 4 dias repetir, e depois mais 3 ou 4 repetir, e catei tudo, assim, em uma semana eu resolvi tudo. É porque a gente tem que pegar esse ciclo, né? Porque pode ser que você que tinha algumas lentes ainda que não morreram e tem que, vamos colocar, matar antes de que complete o tempo do ovinho crescer e virar piolho e reproduzir. Então, geralmente tem que repetir sim. A gente fala mais ou menos uns 5 dias, vamos colocar, depois da primeira aplicação. E todos os dias, nesse intervalo, fazer catação. Eles falam muito Uhum. sobre, não é uma receita médica, né? Eu falo que é receitas de vó que funcionam. Fazer uma soluçãozinha de água com vinagre para poder passar no cabelo e fica muito mais fácil de catar as lentes. Então, isso aí ajuda Uhum. bastante. As mães gostam muito. Tá, e assim, isso a gente tá falando do shampoo. E o medicamento que eu nunca dei, como é que toma? Geralmente ele é em dose única. Eu não vou falar nome aqui, Hum, senão todo mundo vai querer tomar. Mas é em dose única. Como ele é mais forte, né? Não é, eu gosto de ter prescrição médica para poder passar ele mesmo, uma avaliação. Mas tendo o piolho em si, já é indicação. E com ele não precisa geralmente de usar o shampoo associado, a não ser que tá muita hum. quantidade. Aí a gente usa também para poder ajudar. Mas não é uma obrigação, entendeu? E ele também não mata 100% as lêndias. A gente tem, a catação é inevitável, tem que fazer, tem que ter esse trabalhinho de fazer a catação. Mas ajuda muito, muito mesmo. Mata E, algumas, e mas tem que. Hã? é um comprimido? Isso, comprimido. Aí em criança a gente dilui, né? A gente Tá. dilui na água e dá como se fosse um xaropinho, vamos colocar assim. Aham, então seria dose única, né? Isso, dose E única. você indica, assim, geralmente em consultório, para quem já tá com piolho, tomar o remédio e se precisar o shampoo? Depende. Geralmente eu indico primeiro até o remédio, que eu acho mais fácil e é menos tóxico, vamos dizer assim, por causa Não é, do então, cheiro e tudo primeiro isso. remédio, né? Primeiro remédio, depois o Varia muito shampoo. de cada caso, mas eu gosto de Tá. passar o remédio que eu sei que vai tomar e vai resolver. O shampoo às vezes passa, pinica a cabeça, a criança não deixa, porque realmente ele é muito químico, né? Tem um cheiro muito forte. Tem criança que não tolera, então é mais fácil, vamos dizer assim, usar o remédio.
Mas em Entendi. situações mais extremas, né, que está com muita quantidade, eu faço associado, os dois Tá, juntos. beleza. Para a gente fechar aqui, eu acho que dá para fazer mais essa pergunta, que o tempo já vai passando, né? Eu queria que você Uhum. falasse, assim, nessa volta às aulas, o que é importante para a gente prestar atenção das queixas das crianças. Por exemplo, dor de cabeça, né? O que pode levar a essa dor de cabeça? Se de repente, se atentar com um problema de vista, que igual eu passei por isso ano Sim. passado, descobri que, né, que meu filho estava precisando de óculos, meu pequeno, Uhum. ou se é o sono que não foi legal, ou a alimentação, que de repente pode causar essa dor de cabeça. O que que a gente tem que prestar atenção, né, nas possíveis queixas das crianças nessa volta às aulas? Então, eu sempre falo para nunca subestimar a queixa do seu filho, principalmente se ela for recorrente. Claro que tem casos e casos, mas a maioria das vezes, igual dor de cabeça é uma das mais comuns que a gente vê. A criança pequena ela não vai inventar que está com dor de cabeça. Alguma coisa está incomodando. A gente tem que investigar. Uhum, Aí a gente vai avaliar as coisas que estão a nossa, que a gente consegue. Eu falo como mãe, né? Tá se alimentando legal, tá com uma alimentação saudável. Porque tem criança que está na fase da seletividade, por exemplo, alimentar, e não come muito bem antes de ir para a escola. Então, tem essa dificuldade. O sono influencia muito, principalmente na fase da adolescência e pré-adolescência. Por quê? Querem ficar muito no celular, hora de tela muito grande. Não dorme direito, porque quer virar à noite jogando, fazendo outras coisas, né? E de manhã, às vezes vai para a escola cedo, não dormiu tão bem, então vai ter a dor de uhum. cabeça, vai ter um rendimento pior. Então, o sono é essencial para as crianças e adolescentes também, até adultos também, na verdade, né? Até Sim, mesmo para poder fazer a parte da consolidação da memória, que é feita na hora do sono. A alimentação é essencial e se tá tudo isso ajustado, continuou com a queixa, eu gosto sempre de encaminhar para o oftalmologista. Eu sempre pergunto, você senta no meio, no início ou no fim da sala de aula? Às vezes eles sentam na frente e ainda assim não conseguem ver muito bem o quadro. Tem uns que falam, tem que forçar muito, eu fico com o olho pequenininho para poder ver o que o professor escreve. E isso a gente tem que pensar, né, de cara na parte sim. do problema oftalmológico, que é muito comum. Então, eu É, sempre eu, encaminho, independente. sim. Eu fiz o teste aqui em casa. Quando ele chegou com queixa, eu escrevi as letrinhas no Uhum. papel Você e fez o fui exame longe. oftalmológico dele. Fiz o exame, né? Porque eu sou dessas. Aí Uhum. fui longe, nada. Aí quando eu fui, aí assim, o pai ficou sabendo, não, dá para ler, né? Uhum. Se ele não tá lendo, tem alguma coisa. Foi aproximando, 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 ele leu. Uhum. Batata, né? Aí marcamos e não deu outra. Realmente, Mas aí eu não sei, eu acho que dá para fazer mais uma pergunta, porque aquele relógio ali está adiantado. Dá para sim. fazer uma última pergunta aqui, Josana, sobre a questão de medicamentos, tanto os medicamentos de uso contínuo, que a criança tem que tomar na escola, quanto os medicamentos que às vezes assim, ficou doente, está tomando antibiótico, vai ter que tomar na escola. Eu queria que você falasse um pouco como é que é essa forma de prescrição, o que que a Uhum. escola pode fazer, o que que não pode, como é que tem que cobrar isso do pai que leve do pediatra. E queria também que você falasse assim, que é uma coisa que, cara, eu não sei, mas sempre que meus filhos fizeram tomar um remédio de uma forma, vai tomar um antibiótico 10 dias. E eu Uhum. sabia que, sei lá, a partir do sétimo já ia poder mandar para a escola. Eu sempre tentei pedir um remédio ou de 12 em 12 horas, que eu Isso. pudesse dar nos horários certos. Tem uns que são uma dose por dia. Eu, sinceramente, de verdade, eu não consigo entender. A criança tem que tomar um remédio, assim, que é esporádico, no caso, né? Uhum. É... No meio da aula, gente, mas fala aí um A pouco. gente consegue ter horários, ajustar os horários para poder não ter no turno da aula. É mais difícil aqueles que estudam em período integral, né? Que aí você Sim, tem que, de fato, levar a receitinha, levar um medicamento. Mas hoje em dia, a maioria, a gente consegue fazer uma posologia de 12 em 12, ou até que seja de 6 em 6 horas, vamos supor. A gente dá o medicamento 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Consegue fazer em casa, geralmente. Então, não tem por que ficar, né, fazendo justamente no período do meio da aula. Mas é, caso precise,
Eu sempre deixo, eu faço uma cartinha para a escola e também com a receitinha para poder pedir, para poder fazer a medicação. É muito comum hoje em dia ter pediatras na escola também, ou enfermeiro, técnico de enfermagem, para poder fazer a administração. Algumas escolas aqui da Grande Vitória têm essa possibilidade. Mas como a gente sabe que não são todas, né, que tem isso, então Não. sempre leva a receita junto com a dose para poder fazer. Alguns precisam de, por exemplo, armazenamento em geladeira, né, antibiótico principalmente. Então tem que ter todos os cuidados escritos direitinho para poder serem feitos, né, na maneira certa, do horário certo, no período escolar. Fora isso, geralmente eu gosto de deixar prescritos sempre sintomáticos. O que são sintomáticos? Para poder prevenir os sintomas mais frequentes. Por exemplo, uma náusea, um vômito, uma febre, uma dor de cabeça. Então, na minha receitinha, eu gosto de deixar escrito, ou para distensão abdominal, no caso de diarreia, né? Eu gosto de deixar os principais, um analgésico, um de náusea e vômito e um de distensão abdominal prescrito na receitinha todo mês quando o paciente vai, justamente para poder conseguir levar para a escola com a dose ajustada, né? Tudo direitinho. E é muito comum também as crianças que têm bronquite, asma, né? Precisarem das receitas de bombinha para fazer na escola. Então, isso é outro fator que a gente tem que prescrever e é muito comum da gente fazer essa orientação por escrito também. Você acha importante o fato, assim, da escola não dar medicamento sem a prescrição? Alguns casos não tem por que não ir na escola, né? Então, acho que tem que ir e com a prescrição. Porque, fora isso, a não ser que tenha uma relação muito bacana com os pais, que alguns podem, né? Ter isso aí, entra em contato telefônico e o pai consiga orientar de uma maneira que dê para ter confiança. Agora, se é aquela escola que entrou agora, que né, não é legal, até porque às vezes não sabe se tem alergia, se manifestou ou não manifestou, entendeu? Então, eu prefiro com prescrição. Agora, uma criança que estuda a escola uma vida inteira ali, enfim, às vezes dá para poder falar por telefone com o pai, mas não é o mais adequado, né? É sempre bom ter prescrição médica. Porque tem uma lei, inclusive, que pede que tenha essa prescrição, né? Que o medicamento não pode ser administrado na escola sem a prescrição do pediatra. Até para respaldo da escola, né? Como você falou, a gente não sabe o tipo de reação que pode ter uma criança. Às vezes a intenção é das melhores, mas a gente não sabe a consequência, né? Isso, exatamente. Principalmente essa parte da alergia, essas coisas faz e aí manifesta alguma coisa, né, que não tá, tenta ajudar, acaba piorando às vezes. Então é importante ter esse respaldo, sim. E para a gente fechar aqui, então, esse bate-papo cheio de dicas bacanas, dá uma geral aqui para acalmar aí os corações das mamães. O que é ser assim mesmo? O que a gente pode fazer só para a gente finalizar aqui? Então, é muito comum, então, ter esses quadros, principalmente virais, no início do período escolar. Então, é comum, é frequente e aprendam a observar o seu filho e os sinais que ele te dá. Não desespere de cara, né? Observa, tenha um pediatra para poder chamar de seu. Eu sempre brinco assim, porque você entra em contato, fala antes de levar para o pronto-socorro. Porque às vezes leva para o pronto-socorro com o nariz escorrendo, volta com algo mais grave. Então, tem que evitar ao máximo, tem um pediatra ambulatorial para poder orientar toda essa parte de início de doença. E porque vai acontecer, é comum e vai acontecer porque é o primeiro contato do seu filho, né, com os micro-organismos que ele não está acostumado ainda. Então, é comum, é frequente, observem, conversem com o pediatra e se tiver sinais de alarme, aí sim levar no pronto-socorro. Show. E Josana, fala pra gente aonde que você atende, né? Se alguém quiser procurar a doutora Josana, onde que você atende? Eu atendo em Vitória, no Instituto Hope, e aqui em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa, na Torre Leste. E tem o telefone, tudo direitinho. Aqui tem um link aqui na minha bio no Instagram. Aí é só clicar lá que entra em contato direto para a gente poder fazer marcação de consulta. Tá, joia. Ó, faltam 15 segundos. Quero te agradecer muito pelas informações. Eu te agradeço. Obrigada e até a próxima, né? Até a próxima. Vamos marcar outras.
Vamos, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. Espero que tenha ajudado. Até semana que vem na próxima live. Boa noite.